Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava, mas ninguém se lembrava mais o que havia sido. Só se sabe que o pai a arrastou até o penhasco e a atirou ao mar. O seu corpo foi caindo, se batendo, e quando caiu lá no oceano, os peixes devoraram a sua carne, seus olhos, e muito tempo se passou. Um dia, um homem foi pescar naquela enseada. Mas como ele não tinha mais contato com as pessoas da sua colônia, ele não sabia. Os mais antigos diziam que aquela baía era mal assombrada. O homem parou seu caiaque, jogou o seu anzol e, enquanto isso, foi colocar também a rede, porque ele tinha certeza que seria uma ótima pescaria. O anzol foi caindo, 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 caindo e se enganchou. Adivinha onde? Nos ossos da costela da mulher esqueleto. Quando ela sentiu essa fisgada, ela resistiu, porque ela não queria sair dali. Foi nessa hora que o homem se voltava e viu quando a vara se mexeu. E pensou, peguei. Eu pesquei um grande, desta vez é um grande mesmo. E enquanto ele fazia força, ele já imaginava. Ele conseguia ver quantas pessoas aquele peixe alimentaria. Ele conseguia ver também quanto tempo aquela carne duraria e quanto tempo ele poderia ficar sem a obrigação de pescar. Daí ele foi fazendo força, força, mas ele começou a lutar, porque era uma força muito maior do que ele imaginava colocar para pegar um peixe. Quanto mais força ele fazia, mais o mar se encrespava, sacudia e balançava e empinava o caiaque, porque aquela que estava lá no fundo lutava para se soltar. Quando ele deu a última puxada, ela sabia. Por mais que resistisse, ela estava vindo para a superfície. Mesmo que não quisesse, ela estava vindo para a superfície. O homem se virou para recolher a rede, certo de que a sua pescaria tinha sido muito boa, e não viu, quando o esqueleto inteiro já tinha vindo como estava, depois de tanto tempo nas profundezas, e não viu o crânio aparecendo sobre as ondas, não viu os crustáceos todos nas órbitas, não viu os corais nos velhos dentes de marfim. E ela estava presa agora ao seu caiaque, pelos dentes incisivos. Quando o homem viu aquele esqueleto na sua frente, ele gritou, ele uivou. Enquanto isso, ele pegava o seu remo e tentava soltar a mulher esqueleto, sem saber que ela estava enredada na sua linha de pesca. Então, ele pôs-se a remar com todas as suas forças em direção à terra. Mas ela seguia. E conforme ele remava, as ondas se encripavam mais ainda, ela ia subindo, subindo e abrindo os braços. E quando ele olhava, aquele esqueleto de braços abertos, ele tinha certeza, ela está me perseguindo. Agora, solta dos seus dentes incisivos, ela aberta com os braços, sentiu aquele vento que batia há tanto tempo, ela não sentia assim. O homem, assustadíssimo, gritou tanto, 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 que o seu coração se afundou até os joelhos, que os seus olhos se esconderam atrás da sua cabeça. E ele ficou vermelho como brasa. E depois de um tempo, que a gente não sabe dizer quanto foi, o barco encalhou na praia. Ele saiu correndo, sem esquecer sua vara de pescar, que era de estimação. Mas ela continuava atrás dele. Ela sempre estava atrás, enredada na sua linha de pesca. E ela ia aos solavancos. Ele passou pelas pedras e ela o acompanhava. Ele passou pelas tundras geladas e ela o acompanhava. Aí ele passou no lugar onde ele tinha deixado
umas carnes de peixe para secar. Nessa hora, ele pisou no peixe seco, ele se quebrou e ela resolveu. Pegou com a mão e levou até a boca, porque fazia tanto tempo que ela não se alimentava e ela saciou a sua sede de anos. E o homem continuou a correr. Correu, correu, correu e ela indo aos montes de ossos assim atrás dele, até que ele chegou no seu iglu, a sua moradia. Quando chegou lá, se colocou de quatro e foi assim. Ofegante, 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 nervoso. Mas quando chegou lá dentro do seu lar, agora ele já estava em segurança, ele pensou. Agora está tudo bem. O coração batia forte ainda, como se fosse assim um grande tambor, um tambor bem forte. Ele acendeu sua lamparina com óleo de baleia e quando a luz se fez, ele viu ali na sua frente um monte de ossos, todos emaranhados na sua linha de pesca. Mais tarde ele não saberia dizer se foi por causa daquela luzinha que tremeluzia ou se foi o fato dele ser um homem solitário, mas nesse momento ele não teve mais medo. Pelo contrário, ele quis ajudar. Então ele chegou bem perto, e foi desenredando osso por osso da sua linha de pesca. E ele passou a noite toda desenredando e cantando. Oh, na, na, na. Ele tirou o cotovelo da costela. Oh, na, na, na. Ele tirou o pulso da bacia. Oh, na, na, na. Ele tirou o tornozelo do ombro. E passou a noite toda assim, desenredando, osso por osso. Quando ele terminou, ali na sua frente, um esqueleto inteiro, que parecia tanto com um ser humano. Ele ficou emocionado, chegou bem perto, olhou para ela e resolveu dormir. Mas antes, passou um olhinho de baleia assim, naquela vara de pescar de estimação, enquanto ele observava ainda mais. Oh, não, não. A noite passou inteirinha. E ele dormiu, deitado e coberto com uma pele. A mulher esqueleto, quieta, tinha medo. Ela tinha medo de falar qualquer coisa, pois talvez o pescador quisesse pegá-la e atirá-la de algum lugar e agora só sobrariam os ossos. Mas quando ele dormiu, ela olhou para ele e ela viu. Às vezes, quando a gente dorme, a gente tem uma qualidade de sonho que faz com que uma lágrima se solte assim no canto do olho. Foi essa qualidade de sonho que o pescador teve naquela noite. E quando a mulher esqueleto viu aquela lágrima no canto do seu olho, chegou bem pertinho e sugou, sugou, sugou e bebeu toda aquela lágrima, como se fosse um grande rio que matava a sua sede de séculos. Depois, descobriu o homem, meteu a mão no peito dele e pediu emprestado o seu coração, aquele tambor, colocou no meio das pernas e cantou. Tum, 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 carne. E pediu para ter de novo toda a carne do seu corpo. Tum, 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 carne. Ela pediu para ter todos os órgãos refeitos. Tum, 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 carne. Ela pediu para sua corrente sanguínea atravessar, alimentar, a nutrir. Tum, 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 carne. Ela pediu uma pele viçosa e macia, longos cabelos viçosos, macios. Tum, 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 carne. Ela pediu olhos que brilhassem como as estrelas no céu e enxergassem longe. Tum, 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 carne.
Ela pediu seios compridos, que pudessem enrolar e acolher. E ela pediu ancas grandes para segurar o mundo e tudo que as mulheres precisam. Tum, 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 carne. E quando ela se viu, uma mulher inteira. Ela devolveu o coração, aquele tambor, para o peito do homem, se deitou ao seu lado, se cobriu, e os dois amanheceram assim, no dia seguinte, enredados um ao outro. Depois, eles foram morar longe. E quem conta essa história e não se lembra mais do que aconteceu lá no começo, diz que onde quer que eles tenham ido, eles foram muito bem alimentados por todas aquelas criaturas que ela havia conhecido nas profundezas do mar. E eles dizem que isso é verdade. E é só isso que eles sabem. Tum, 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 carne. Aquele homem que contava histórias na praça, depois de tanto tempo, narrando as mais belas histórias, uma vez, estava sozinho na praça contando histórias para ninguém. E uma criança bem pequena que passava, notou, se aproximou e disse assim: homem, você não percebe que não tem ninguém escutando as suas histórias? Você está contando história para ninguém. O homem se abaixou e disse assim: minha criança, quando eu vim aqui para essa praça, eu contava histórias para mudar o mundo. Hoje, eu conto histórias para que o mundo não me mude.